nosso palestrante, o Antônio Batista Júnior, advogado em Florianópolis, casado com a senhora Mara Adriane, pai do Augusto e do Marcos. Ele é preletor de jantar, instrutor da DONEP e presidente do capítulo 1557 da DONEP de Florianópolis, no sul da ilha, né? No sul da ilha. Boa noite. Bom jantar, né? Eu gostaria de agradecer primeiro ao Giovanni, ao Sérgio, né, pelo convite de estar compartilhando parte da minha vida com vocês. Como eu disse, meu nome é Antônio Batista, sou advogado, casado com a Mara, tenho 2 filhos, o Augusto e o Marco Antônio. Acho que essa coisa é advogado, né? Augusto e Marco Antônio, né? Minha esposa comentava isso. Aí eu respondia para ela que se nós tivéssemos uma menina, ia ser Cleópatra, né? Mas acabou ficando apenas os 2 meninos. Eu posso começar a minha história mais ou menos aos 17 anos. Meu pai era advogado, né? E eu precisava escolher a profissão. Eu resolvi seguir a mesma profissão de meu pai, a advocacia. Mas eu tinha uma convicção, desde cedo, de que você poderia conseguir tudo, desde que você se esforçasse, né? Essa era a minha crença. E eu, seguindo essa crença, eu me inscrevi na faculdade de Direito, na Universidade Federal. Meus pais perguntaram se eu não ia me inscrever em outras universidades. Eu dizia que não, vou me inscrever só na URGS, porque eu vou estudar, eu vou me esforçar e, consequentemente, eu vou passar, então não preciso fazer outra faculdade. E assim eu fiz. Estudei, me dediquei e fui aprovado no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Direito. E assim eu segui os meus planos de vida e surgiu a oportunidade de ir para a Caixa Econômica, o concurso da Caixa, e eu seguindo mesma convicção que eu tinha, eu fiz o concurso, fui aprovado aos 21 anos, entrei na parte administrativa, né, como escriturário. Terminando a faculdade, eu fiz concurso para advogado, passei no concurso para a carreira de advogado. Aos 24 anos, eu já era advogado da Caixa Econômica. Ganhava um excelente salário, né? Tinha realizado um sonho na minha vida e continuei na mesma convicção. Agora eu quero uma família, né? Eu vou formar minha família. Reatei com a minha ex-namorada, minha atual esposa, nos casamos. Numa viagem para o Nordeste, nós conhecemos várias cidades do Nordeste e nos encantamos com a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Aí eu resolvi que nós íamos morar lá. E era difícil conseguir essa transferência, até vedado pelo normativo, né, da Caixa, mas eu batalhei, fui atrás daquilo e consegui a transferência. Ninguém acreditava que poderia conseguir aquilo. Aí nós casamos, nos mudamos para Natal, chegando lá, logo em seguida comprei uma casa. Né? Quem conhece, já foi em Natal, era em Genipabu, em frente para as dunas. Né? Ganhava muito bem. Logo quitei minha casa. Aí ficamos lá por uns 4 anos e meio, 5 anos. E por problemas familiares resolvemos voltar para o sul do país. E
A nossa opção foi Florianópolis, mas só que tinha um grande problema, todo mundo queria ir para Florianópolis, né? Ainda mais gaúcho. Aí eu batalhei, fui seguir o mesmo caminho, né? Sempre a mesma convicção, sempre planejando e realizando. Eu consegui a transferência contra todas as perspectivas, né, dos meus colegas que diziam que era impossível aquilo. Viemos para cá, logo em seguida eu comprei uma casa num grande condomínio, tem gente que faz conta de quanto que vai faltar no mês, eu fazia conta de quanto que ia sobrar no mês, né? Eu ganhava muito bem. Logo em seguida eu comprei essa casa, aí segui os meus caminhos, né? Os meus planos, o meu planejamento. Agora eu vou ter filhos, né? Tivemos nossos 2 filhos, saudáveis, lindos, e eu imaginava que a minha teoria tinha sido comprovada, de que o esforço, a força do braço era suficiente, porque a minha vida tinha sido, até então, uma sequência de planejamento e realizações. Até que, em 2007, mais ou menos, eu estava realizado, profissionalmente realizado, uma família. Eu tinha conseguido praticamente tudo o que eu queria. Mas, de repente, a minha esposa começou a ter problemas de saúde, né? De repente, ela começou a ter fluxos menstruais constantes, né? Hemorragia. Se seguiu a isso, que ela começou a ter problemas intestinais. Nós procuramos um médico, ele fez exames, um gastroenterologista, e depois dos exames ele deu um diagnóstico, que ela tinha doença de Crohn. Doença de Crohn é uma doença de infecção do intestino crônica e sem cura conhecida. Quando eu vi aquilo, eu fiquei meio estarrecido, porque eu tinha visto no dia que eu tinha feito o exame, ido com ela para fazer o exame, tinha saído da sala, antes dela, um rapaz, que era só pele e osso. E aquele rapaz tinha doença de Crohn. Desnutrido, completamente desnutrido. E eu recusava aceitar esse tipo de diagnóstico. Eu não queria ver minha esposa daquela forma. Nós procuramos outros médicos, viemos aqui para Porto Alegre, consultamos outros médicos conhecidos e o diagnóstico foi o mesmo, doença de Crohn. Nós retornamos para Porto Alegre. Alguns dias depois ela começou a fazer um tratamento medicamentoso. Uns dias depois ela começou a sentir dores pelo corpo. Muitas dores, ela chegava a dar curvada de tanta dor que ela sentia. Aí eu costumava fazer acupuntura. Eu disse para ela, vai no Dr. Norton, não, que é um médico acupunturista. Eu marquei uma consulta para você lá, para ver se resolve essas suas dores. Ela foi na consulta, o médico começou a colocar as agulhas nela. Logo em seguida, ela resolveu mostrar algumas manchas que apareciam no corpo. Ela tinha manchas roxas nas pernas, roxas nos braços. E quando ele viu aquilo, ele parou de colocar as agulhas e pediu que ela fizesse um exame de sangue.
No dia seguinte, eu levei ela para fazer exame. À tarde, eu estava indo para o trabalho, toca meu celular, era da clínica. Eles me disseram, leva a tua esposa no médico imediatamente, porque ela está correndo risco de morte. Aquelas manchas que ela tinha era plaquetopenia. Ela estava, na verdade, tendo hemorragia, né? O nível de plaquetas normais era 150 mil, ela tinha 1000 plaquetas. Logo em seguida, eu levei ela no médico, ela fez uma transfusão, passou uma semana no hospital, mas os médicos não descobriam o motivo, a causa daquilo. E pediram alguns exames que ela fizesse. Ela saiu do hospital, ela estava se sentindo melhor, disse que não quero fazer. Eu insisti que ela fizesse um exame de medula que o médico havia solicitado. Esse exame de medula, quando ela voltou do médico, ela comentou algo para mim. Ela disse, o médico perguntou para mim se eu já fiz e até tratei o mieloma. Ouvi aquilo, ficou na minha cabeça, depois esqueci. E uns dias depois, ela andava muito cansada por causa das dores, de toda aquela enfermidade que ela passava. Ela disse para mim, eu vou deitar, vou tentar dormir um pouco. Era um feriado, era uma quinta-feira. Aí ela foi dormir, foi para o quarto. Eu me lembrei daquela questão, aquela palavra mieloma. Eu já tinha recebido os exames dela, ela havia feito, todos os exames que o médico havia pedido. Eu fui para o computador, para o meu escritório, na minha casa, e comecei a pesquisar no Google. Coloquei mieloma. Encontrei uma doença chamada mieloma múltiplo, um câncer nos ossos, também sem cura. Aí eu continuei aquela minha pesquisa, e eu pegava aqueles exames dela, via o que eu encontrava na internet, batia com os exames, e quanto mais eu pesquisava, mais eu me convencia de que a doença que ela tinha era isso, mieloma múltiplo. Continuei minhas pesquisas, até que eu achei um artigo de um professor da USP. Esse professor dizia no artigo assim, geralmente depois de descoberta a doença, o paciente tem 40 meses de vida. Quando eu vi aquilo, o meu mundo caiu. Quando eu vi aquilo, parecia que tinha acabado tudo. Aí nisso eu entrei num processo de angústia. Ela tinha a consulta marcada para segunda-feira seguinte. Eu entrei naquele processo de angústia, um desespero. Eu não teria como contar isso para ela, teria que esperar a consulta com o médico. E eu entrei naquele processo de angústia, que a angústia aumentava, que a angústia crescia, um desespero tomava conta de mim. Eu me lembro que por conta dessas enfermidades, eu assumi muitas coisas em casa, dos nossos filhos, né, de cuidar deles. Eu fui dar banho no meu filho maior, que na época tinha 6 anos de idade. Eu dei banho nele, eu peguei a toalha, me abaixei para secar ele, pequenininho. Quando eu me abaixei e os meus olhos bateram nos olhos dele, eu comecei a chorar. Porque eu comecei a pensar o que eu ia dizer para aquela criança e para o irmão dele de 3 anos, quando a mãe não estivesse mais ali. Ele me olhou assim, espantado, não entendia o que estava acontecendo. E aquela angústia continuava e foi aumentando.
Até que chegou no sábado, eu aqui disse para minha esposa, eu vou descansar, vou tentar dormir um pouco, porque eu estou exausto. Subi para o meu quarto, deitei, tentei dormir, eu rolava de um lado para o outro da cama, e aquela angústia, aquele desespero tomando conta de mim. Eu não conseguia dormir, não conseguia descansar. E nesse momento eu me lembrei do meu pai. Meu pai é advogado, ele estudou no seminário. Era uma pessoa de muita fé em Jesus. Era católico e tinha muita fé. Eu me lembrei do meu pai. No ímpeto, eu me ajoelhei na minha cama, naquele momento ali, e eu disse assim: Jesus, tu curaste muitas pessoas, cura minha esposa também. E quando eu falei isso, eu senti, é difícil de explicar, mas eu senti a presença de Cristo na minha frente. Eu não via, mas eu sentia a presença dele, eu sentia que ele estendia as mãos para mim e dizia: vem, eu te ajudo. E eu senti uma força tremenda que passava por mim, uma energia, algo poderoso, que me imobilizou na cama. Eu fiquei imobilizado. E nesse momento a minha esposa entrou no quarto, abriu a porta, me viu naquela situação, e eu não me lembro, mas ela me conta que eu só dizia Cristo, Cristo, Cristo. E eu comecei a sentir uma vontade tremenda de falar com uma pessoa, a pediatra dos nossos filhos. O engraçado é que eu não conhecia ela, não tinha nenhuma intimidade com ela. Eu já tinha levado meus filhos algumas vezes na pediatra, né, nas consultas. Não tinha nenhum relacionamento de amizade com ela, mas eu senti um desejo, alguma coisa no meu coração dizia que eu precisava falar com ela. Eu disse isso para minha esposa. A minha esposa disse que ia ligar para ela. Ela desceu as escadas, andar lá de baixo para pegar o telefone e ligar. Quando ela saiu do meu quarto, parecia que aquela força toda aquela energia que passava por mim, que me mobilizava, parece que tinha ido toda para as minhas mãos. Eu me levantei e eu pensei, eu tenho que colocar as mãos sobre ela. Algo me dizia que eu tinha que colocar as mãos sobre ela. Aí eu me levantei da cama às 11, me segurava nas paredes para conseguir andar. E comecei a descer a escada. Quando estava descendo a escada, minha esposa estava subindo. Eu coloquei as mãos dela. E eu e ela, nós sentimos a presença de Deus naquele momento. Passou 1 hora, 2 horas, essa pediatra, né, a doutora Cristina, ela foi na nossa casa, nós conversamos e ela me convidou para ir com ela no culto da igreja, na qual ela participava. No dia seguinte, isso é um sábado, no domingo pela manhã. Domingo nós chegamos na igreja, fomos recepcionados, ela nos recebeu muito bem, nos colocou na primeira fileira de bancos. E de repente o rapaz veio e me entregou um papel, uma folha. Eu olhei aquilo, na folha tinha um texto bíblico. Esse texto dizia assim: assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o primogênito da criação de Deus.
Eu conheço bem as tuas obras, sei que não és quente nem frio. Quem dera fosses quente ou frio, mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Dizes tu, sou rico e estou enriquecido, não necessito de mais nada, mas não sabes tu que és miserável, pobre, cego e estás nu. Eis que dou-te um conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, então serás rico, roupas de linho fino para cobrir tua vergonhosa nudez, e unguento para teus olhos, para que vejas, porque eu disciplino e repreendo todos aqueles a quem eu amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te, porque eu estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando eu li aquele texto, eu compreendi que eu achava que era rico, eu achava que estava enriquecido, né? Eu tinha dinheiro no banco, eu tinha uma profissão, realização profissional, eu tinha uma casa, um condomínio de luxo em Florianópolis, eu tinha 2 carros importados na garagem, eu tinha uma família, filhos, mas de repente eu descobri que eu não tinha nada. De repente eu descobri que na verdade, eu me sentia naquele momento miserável, pobre, cego e nu. E nós, depois disso, na segunda-feira, nós fomos no médico. O médico viu os exames e confirmou que ela tinha mieloma múltiplo, câncer nos ossos. Mas o engraçado de tudo isso é que desde aquela noite que eu me ajoelhei ali, todo aquele desespero que tomava conta em mim se transformou em esperança, se transformou em paz. Tanto que o médico falou para mim, me deu o diagnóstico e eu não me abalei com aquilo. Porque eu sentia, eu tinha algo na minha que me dizia que nada ia acontecer com ela. Eu não sabia o que ia acontecer, se era uma cura, algum remédio, não sei. Eu sabia que nada ia acontecer com ela. Nós procuramos outros médicos, fomos em São Paulo, viemos aqui, procuramos especialistas, e todos os diagnósticos eram os piores possíveis. O médico queria fazer transplante, espera que ela tinha que fazer um transplante imediatamente, porque ela corria risco de morte. Os médicos começaram praticamente a brigar entre eles, porque queriam saber qual doença era mais grave, o Crohn ou o mieloma múltiplo. O gastroenterologista dizia que era o Crohn, porque é uma doença crônica. Ele dizia, inflama o intestino, perfura, aí você tem que correr com a pessoa para o médico, aí faz uma cirurgia, mas como é uma doença crônica, ela perfura de novo, e a pessoa desnutre, então o Crohn é pior. O hematologista dizia que o mieloma múltiplo era pior. Uma vez eu perguntei para o médico, doutor, como é que termina isso? Ele disse, termina numa cama de hospital com muitas dores. Foi essa a resposta que ele me deu. Todos os diagnósticos eram os piores possíveis. Mas mesmo assim eu continuava em paz. Era algo inexplicável. E eu comecei a sentir algo que dizia na minha mente,
ora, ora. O tempo inteiro me dizia, ora, ora. Eu comecei a orar. Peguei uma Bíblia, comecei a ler ela e comecei... Quanto mais eu lia, mais maravilhado eu começava a ficar com aquela palavra. Até que eu li uma história, a história de Daniel. Na Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia. Aí eu pensei comigo, isso deve funcionar. Aí eu comecei a orar 3 vezes por dia, eu acordava de manhã, eu orava. Eu ia para o trabalho, aí voltava para casa, para o almoço, almoçava, corria para o meu quarto, fechava a porta, orava, e voltava para o trabalho, e voltava para casa, de noite eu orava, e orava, e orava, e orava. E lia aquele livro, e me maravilhava com as palavras que tinham ali. E de repente, o inexplicável começou a acontecer. De repente, aquele fluxo menstrual que ela tinha desapareceu. Depois, a infecção no intestino também foi debelada. O mieloma múltiplo. Até hoje ela fez um único tratamento, que era um tratamento ambulatorial de algumas semanas, que ela ia no ambulatório, tomava o medicamento e voltava para casa. E nunca mais fez absolutamente nenhum tratamento. E eu acho que você se lembra que eu falei que aquele médico da USP dizia que eram 40 meses de vida. Isso fazem 16 anos que ocorreu isso. Hoje, a minha esposa tem os exames normais. Os meus filhos, aquele de 13, 6 anos, hoje tem 19, 22 anos. Eu nunca precisei dizer para eles que a mãe dele não estava mais aqui. Deus preservou a minha família naquele momento. E eu aprendi a andar nos caminhos dele. O desespero tomou conta da esperança. Certa vez eu li uma pessoa que disse que Cristo, né, Jesus, ele troca o sinal matemático das nossas vidas, das nossas experiências. O desespero, ele transforma em esperança. A ruína, ele transforma em vitória. É isso que ele fez na minha vida. É isso que ele fez na vida da minha esposa, dos meus filhos. E naquela noite que eu fiz aquela oração, eu achava que se Deus curasse minha esposa, então Deus era realmente Deus. Se curasse de uma doença incurável, era Deus. Se curasse de 2, então, era mais poderoso ainda. Mas, no fim, eu descobri que o maior milagre de Deus, ele pode curar as pessoas, mas o maior milagre dele é transformar o coração do ser humano. Só isso Jesus faz. Transformar o coração do ser humano. Ele transformou aquela pessoa que acreditava e que cria única e exclusivamente na força do braço dele. Ele transformou em alguém que aprendeu a ter humildade. Eu aprendi a lidar com meus filhos, com minha esposa. Ele tem abençoado a minha vida grandemente. Tem concedido coisas que nem eu imaginava.
Os meus 2 filhos hoje estudam nos Estados Unidos, fazem universidade nos Estados Unidos. Eu nunca imaginei isso. Às vezes eu fico pensando como isso aconteceu e nem eu sei. E naquela noite que eu me ajoelhei, naquela cama, eu fiz uma oração. E eu não sabia, depois é que eu descobri que essa oração consta nas Escrituras. Uma oração em 3 passos. O primeiro, eu reconheci o senhorio de Cristo, o senhorio de Jesus na minha vida. Eu resolvi mudar a minha mentalidade, resolvi deixar de confiar em mim mesmo. O segundo passo que eu fiz naquela oração foi deixar que Ele conduzisse a minha vida. Eu passei a confiar nele. E o terceiro passo, eu passei a me dedicar aos caminhos dele, porque só os caminhos de Deus são retos. Só eles são retos. E eu gostaria de pedir que vocês, se pudessem, ficassem em pé. Eu gostaria de repetir aquela oração com vocês. E que aquelas pessoas que se sentirem no coração, que repitam comigo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Porque hoje eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Conduz os meus caminhos por teu Espírito nas tuas veredas. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de saber quem fez essa oração pela primeira vez. Eu gostaria que as pessoas que hoje fizeram essa oração pela primeira vez, a Donépio, o presidente do capítulo, tem um presente para vocês. Eu gostaria que vocês, se pudessem, viessem aqui receber. Eu queria dar um abraço em cada um de vocês. As pessoas que fizeram essa oração, tenho certeza que ela vai ter um impacto grande na vida de vocês, como teve na minha. É uma transformação de mentalidade, de ver as coisas com a mente de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar vocês e eu desejo muitas felicidades a todos vocês. Agradeço por terem me ouvido
Agradeço pela presença, agradeço também pelo capítulo, a gentileza de me convidarem. Muito obrigado.